Olá a todos e a todas, eu sou Léo Carne, esse é o meu canal, aqui eu busco alinhavar conhecimento com intenção. Bem, esse vídeo é mais um dos vídeos referente à série dos arcanos maiores que eu tô, fazendo para vocês, certo? Utilizando como base o tarô mitológico. Eu basicamente faço uma leitura de cada arcano e, consequentemente, vou fazendo alguns comentários para que então possa ir se complementando referente a conteúdo abordado aqui em questão, tudo bem? Sem mais delongas, vamos iniciar. Bem, o eremita, ou ermitão, no caso, ele relata um ancião de barba branca envolto de uma túnica cinza, tendo seu rosto meio encoberto por um capuz. Em sua mão direita, ele carrega uma lanterna que brilha em uma luz dourada. Na mão esquerda, uma foice. Um corvo está pousando em seu ombro. Atrás dele, consequentemente, tem um cenário frio e nevoado de montanha cinza sobre o céu carregado e opressivo. Bem, é muito interessante porque a lanterna, no caso que ele carrega, remete muito ao arquétipo também de Deus Cronos, né? Então, assim, é uma carta que eu arrisco dizer que tem uma energia um tanto quanto saturniana, né? Porque o eremita, o ermitão, fala muito também sobre você respeitar o seu próprio tempo, né? E, consequentemente, também sobre o ato de você entender o seu próprio tempo mergulhando nas suas próprias profundezas. Vocês vão entender conforme eu for lendo um pouco a mais, tudo bem? Mas então, a lanterna que Cronos carrega é a luz da percepção e do conhecimento, angariados pela solidão e pela paciente espera que a carta do eremita implica. Bem, o corvo é o pássaro de Cronos, né? Aqui no caso, esse arquétipo, no tarô mitológico, tem essa energia de Cronos, porque eu acredito que, se eu não me engano, o arquétipo é o próprio Cronos, né? Pois que o mesmo acredita que seja a encarnação do espírito do velho rei que morreu para abrir um caminho para um novo ciclo. A lâmina da foice em forma de crescente também representa a lua, doada a Cronos por sua mãe Gaia. É Cronos, no caso. Simbolizando as eternas flutuações e os ciclos do tempo. Bem, aqui encontramos o antigo deus Cronos, cujo nome significa tempo. Na mitologia, Urano, que é o céu, e Gaia, a terra, uniram-se e geraram a primeira raça, os titãs ou deuses da terra, entre os quais Cronos era o mais jovem. Mas Urano considerava a sua progenie com horror, pois eram todos feios, imperfeitos e de carne. Por conseguinte, ele trancou os titãs nas profundezas do submundo para que não ofendessem a seus olhos. Gaia irritou-se e planejou vingar-se do marido. De seu peito, retirou-se uma pedra de sílex e modelou uma afiada foice para que ela então desse ao astuto Cronos, seu filho mais jovem. Ao cair da noite, Urano chegou em casa, como de costume. Seu pai, enquanto dormia, com a ajuda de sua mãe, Cronos armou-se da foice e castrou Urano, jogando seus genitais ao mar. Cronos então libertou seus irmãos e tornou-se soberano da terra. Sob o seu longo e paciente reinado, o trabalho da criação foi completado. Essa época na Terra ficou conhecida como a Era de Ouro, em razão da abundância sobre a qual Cronos presidia. Como Deus do Tempo, ele presidiu e administrou a passagem das estações, nascimento e crescimento seguidos pela morte, gestação e renascimento. Era venerado como um anjo da morte, que estabeleceu os limites que o homem e a natureza não podiam ultrapassar, quanto Deus da fertilidade. Mas o próprio Cronos não podia aceitar as leis cíclicas que havia estabelecido, pois, quando foi profetizado que um dia o seu filho destronaria, como fizera com o seu pai Urano, que passou a engolir os seus filhos assim que nasciam, para que então pudesse preservar o seu domínio. E assim continua a história de Zeus contada na carta do imperador, e que, na mitologia, derrubou Cronos e se estabeleceu no reino dos deuses do Olimpo. Alguns dizem que Cronos foi banido para as profundezas do submundo, mas outros dizem que foi para as ilhas abençoadas onde dorme, esperando o início de uma nova era de ouro. Interiormente falando, Cronos, ou ermitão, é a imagem da última das 4 lições morais que o louco deve aprender: a lição do tempo
e as limitações da vida mortal. Ninguém é permitido viver além do seu tempo e nada permanece imutável. E essa é uma simples e óbvia faceta da vida, que apesar de sua simplicidade e do fato de ser evidente, para o ser humano é doloroso aprender, e da qual muitas vezes nos conscientizamos já com certa idade com dura experiência. Cronos é um deus que incorpora o significado do tempo, e assim mesmo ele não o aceita. Então, ele é humilhado e destronado, e aprende a ser sábio na solidão e no silêncio. De muitas maneiras, é a imagem do próprio corpo que inexoravelmente envelhece, e, no entanto, revolta-se contra o seu mortal destino. O problema da solidão e de descobrir que derradeiramente somos nós imortais são dilemas que todos os seres humanos devem enfrentar. Aceitar essa condição também é, de certa forma, uma verdadeira separação interna dos pais e da infância, pois significa o sacrifício da fantasia que algum dia, em algum lugar, alguém virá e fará com que tudo melhore. E então eles viveram felizes para sempre. Fecha aspas. É um sentimento que não pode sobreviver no mundo do Cronos. A juventude passa para a maturidade e nunca pode ser recuperada da maneira concreta. Mas a memória e a sabedoria são adquiridas com o passar do tempo, assim como o dom da profecia. Bem, é muito interessante porque assim, a lição do Cronos, né, ela só pode meio que ser apreendida através de conquistas, né? Então assim, é como se o Cronos ele fosse um contraponto do arquétipo de Heracles. Eu sugiro, no caso, vocês pesquisarem depois um pouco sobre a história de Heracles, no caso, para vocês entenderem, e até nos estudos de vocês, referente à mitologia, ou até ao próprio tarô mitológico, vocês entenderem um pouco o significado, certo? Mas eu vou continuar a luta. A luta, no caso, é ótimo, né? A leitura. Cronos, sendo a contraparte de Heracles, pois a luta não para com o tempo. Somente a aceitação do tempo dará direito aos prêmios da Idade de Ouro de Cronos. Bem, por meio da limitação imposta e das circunstâncias que somente o tempo, não a luta, pode liberar, o louco desenvolve a postura reflexiva, introvertida e solitária de Cronos, o ermitão. Ermitão, no caso Cronos, é uma imagem de humildade que frequentemente se inicia pela humilhação diante do que não podemos mudar, mas pode resultar em uma qualidade de calma e de serenidade sem as quais não poderemos suportar os obstáculos e as desilusões da vida que às vezes nos reserva. Entretanto, por mais sábio que seja o intelecto, por mais quente que seja o coração, por mais forte que seja o sentido de identidade, as vicissitudes da vida nos esmagariam se fôssemos incapazes de encontrar em nós mesmos a paciência e a prudência do ermitão, que nos ensina como suportar e esperar também em silêncio. A face negativa do Cronos é a calcificação, uma resistência teimosa à mudança e à passagem do tempo. Mas a face criativa desse Deus, no caso, desse Deus antigo e ambivalente, é a sagacidade para mudar o que pudermos, para aceitar o que não podemos mudar e esperar em silêncio até conhecermos e reconhecermos as nossas diferenças, né? Então, basicamente, o ermitão, em todos os decks, ele fala muito sobre solidão, você ressignificar a solidão, entender como é de fato a solitude. E o ponto mediante essa leitura, eu acredito que a solitude não tem sim uma receita de bolo para toda pessoa. E eu acho que o mais poderoso, embora doloroso, e o lindo, na mesma proporção de todo esse processo, é você entender que você vai descobrir uma própria receita, que em algum momento você pode dar até uma dica para determinadas pessoas. Mas o fato do teu processo ser único é o que assim vai te trazer uma diferenciação e um poder para o mesmo. Então eu acredito que tem esse lugar de assim auto respeito, né? Para que então você possa entender que ok, infelizmente esse processo é denso, eu preciso entender que às vezes eu vou precisar voltar para a caverna, e
e isolar e, consequentemente, entender o que está sendo processado, o que não está sendo processado internamente, né? E, consequentemente, assim, você ter fundamentos sólidos mediante a sua subjetividade, a sua individualidade e você saber se posicionar de um modo que você não vai comprometer a sua integridade e nem a sua saúde, né? Até porque Cronos, no caso, é tempo. Então, consequentemente, você tem que saber valorizar o seu tempo. Tempo é uma energia, assim como o dinheiro também é uma energia. Então, para que você possa entender os processos os quais vão estar ali sendo colocados para você, né, como desafios em vida, você tem que saber como interagir com as informações que vão estar sendo jogadas para você. E a forma a qual, segundo todos esses conceitos, né, e segundo até a forma a qual eu particularmente interpreto, processos que às vezes lhe colocam num local de muita solidão podem lhe levar a locais inimagináveis e a uma vitória que talvez muitas vezes ela possa vir de um modo que você não necessariamente espera, mas que seja muito recompensador. Então, o eremita é como se fosse um arquétipo ao convite, ao ato de você se sentir convidada e convidado a entender o seu próprio tempo, né? Porque é como se o Cronos, aqui no caso, ele também estivesse falando sobre, acredito que também comparação, porque a gente está inserido num mundo que é constantemente é incentivado técnicas de rejuvenescimento, não que seja ruim, é maravilhoso, né? Mas, na mesma proporção, coloca todo mundo numa caixinha e, consequentemente, você acaba muitas vezes caindo em processos de autoinvalidação e que permite que você seja sugada, seja sugado e também, consequentemente, aceite pessoas que lhe invalidam. Então, é necessário entender um pouco mais a importância de você ter um momento para você. Eu acredito que essa carta, né, esse arcano maior, fala muito sobre esse tópico em específico. Tudo bem? Eu agradeço a cada pessoa que assistiu esse vídeo até o final. Espero que todas e todos tenham se sentido minimamente contemplados com esse conteúdo que eu tô fazendo, certo? Bem, não sei se eu vou fazer outro vídeo relacionado ao ermitão. Espero que sim, mas por hora é isso, tudo bem? Um abraço e até breve.